Dessa maneira, então, vamos passar um pouquinho só para a gente entender como é que começou essa história, né? Como é que começou a história aqui do Thanksgiving, aqui nos Estados Unidos. 102 pilgrims saíram da Inglaterra, do porto de Plymouth, né? A bordo de um navio que na época era chamado de Mayflower. E eles saíram da Inglaterra porque já havia naquela época já um desentendimento religioso. Como sempre, Jesus veio para nos ensinar, para que nos amássemos, mas parece que, até às vezes eu paro para pensar um pouco, né? Falando, Jesus só teve realmente com a gente só 3 anos, né? E eu acho que não tinha que passar mais tempo, porque logo mal tinha terminado o 3º ano, as pessoas que conviviam junto dele, né? Que estavam na sua proximidade, vivendo dia após dia, parece que a coisa ainda não tinha entrado, né? Eu fico sempre imaginando no Pedro, que foi quem é Pedro, né? A gente, graças a ele, graças a Paulo, né? Que a gente hoje conseguiu caminhar e chegarmos no ponto que a gente está. Mas Pedro Jesus tinha acabado de ensinar tudo aquilo, quis cortar a orelha do centurião. E eu fico imaginando Jesus vendo aquela cena, falando, meu Deus do céu, acho que 3 anos é suficiente, porque essa turma vai precisar estar comigo por muito tempo. Não é verdade? Logo depois, então, Judas, né? Aí, aquele desentendimento do Judas, foi lá, traiu o mestre, se suicidou na sequência. Quer dizer, esses somos nós, né? Eu gosto muito de ver os apóstolos e imaginar que os apóstolos somos nós, né? Com certeza absoluta. Mas o quanto que eles fizeram, quanto que eles transformaram, né? Quanto que eles transformaram o mundo em que vivemos para melhor, sem dúvida nenhuma. Então a gente também pode, né? A gente também sempre pode ter uma oportunidade. Mas eu saí um pouquinho aqui, vamos continuar na história aqui dos Pilgrims, né? E esse povo, por conta desse desentendimento, já tinha vivido um tempo na Holanda e continuou um pouco a situação da perseguição. Eles acabaram fazendo um acordo financeiro e decidiram embarcar nesse navio, né? Foi custeado, eles arrumaram recursos para isso e vieram para a América aqui. E chegaram aqui no mês de novembro, mês muito difícil, né? Entrada do inverno. Bem, no primeiro ano a situação foi tão complicada, né, que eles não conseguiram desembarcar no navio. Eu não sei exatamente o número, mas metade deles faleceram ou ficaram muito adoentados, né? Por conta do rigoroso inverno. Eles também foram desembarcar lá em Massachusetts, coitados. Se tivessem vindo aqui, pelo menos pela Flórida, mas a Flórida não fazia parte dos Estados Unidos na época. E eles, então, ao tentarem desembarcar lá, sofreram esse rigoroso inverno. Os que sobreviveram, né? Depois do rigoroso inverno, no começo da primavera, então, foram para a terra e tiveram a grande oportunidade de conhecer um indígena local de nome Squanto, né? E o que a particularidade do que aconteceu com o Squanto e os Pilgrims que tinham acabado de chegar é que o Squanto ele já havia sido escravo, né? Ele já havia sido capturado algum tempo atrás, e por conta disso ele conhecia a língua inglesa, ele falava inglês. E o Squanto ajudou muito eles, não só ajudou eles no entendimento com a tribo indígena local, né, para que eles conseguissem ter ali um convívio mais ou menos razoável, mas o Squanto ajudou eles a aprender a plantar o milho, né? Porque o milho aqui, ela tinha uma particularidade que tinha uma raiz, tinha uma, na verdade, me fugiu o nome agora, mas tinha uma planta que subia no caule e acabava matando. Mas o Squanto ensinou eles como plantar o milho sem com que essa praga, né, atacasse ele antes dele dar o fruto.
O Squanto ensinou também eles a pescarem nos rios daqui, porque era um pouco diferente. Ensinou eles a utilizarem os ossos dos peixes para utilizar como adubo no milho para a época do harvest, né? E muitas outras coisas. Quer dizer, eles tiveram muita ajuda dos índios na época. O que aconteceu então é que venceu o verão, né? E foi chegando novamente essa época do outono. E quando chegou nessa época do outono, eles já estavam mais ou menos amigos, né? E os indígenas locais tinham a tradição de celebrar essa colheita ao fim do verão, né? E eles ali então fizeram uma festa. Isso então foi um ano depois da chegada deles, já um ano de 1621, né? E aí fizeram essa festa e celebraram a colheita. Na época a gente não tem informação se foi celebrado com peru ou não, mas era uma celebração a respeito da colheita e em agradecimento ao bom ano, né, que eles haviam tido. E assim foi que começou, então. É isso que a gente consegue buscar na história de como é que começou, então, essa celebração do Thanksgiving. Mas eu gostaria também de fazer uma segunda colocação, porque eu acho importante. Tem alguns grupos indígenas, principalmente aqui nos Estados Unidos, que não celebram isso daí. Inclusive, lá na mesma região, em Massachusetts, a gente tem lá uma placa, né, que está numa pedra, a respeito de um National Day of Mourning. Por quê? Porque também, após o ano de 1620, obrigado, eu me confundi com as datas aqui, né? Infelizmente, na nossa história, como tudo na história do mundo, a gente não tem só coisas agradáveis, né? Nós estamos aqui numa grande escola aprendendo a conviver um com os outros, né? E os índios, eles foram, logo depois da chegada desses pilgrims, eles também foram escravizados, também foram massacrados. E tem um massacre muito grande que ocorreu logo após essa primeira celebração, né, do Thanksgiving, onde os indígenas foram devastados, escravizados, as mulheres e as crianças foram mortas, né, e não é uma parte da história que é muito bonita. Mas eu acho importante que a gente conte essa história, porque eu sei que tem muita família indígena, né, nesse país que conhece a história, não celebra o Thanksgiving, né, e eu acho importante que a gente tenha conhecimento da história para que a gente possa retratar ela de maneira adequada. Não que a gente tenha que ficar em cima disso, né? Porque nós espíritas, principalmente, a gente sabe que não adianta a gente ficar carregando essas malas, né, dos erros de nós mesmos do passado, que a gente tem que deixar essas coisas irem e seguir adiante, mas tenha a lembrança para não cometer talvez os mesmos erros, para que a gente possa aprender um pouco com a nossa história, né, e seguir adiante então com uma nova mentalidade, com novas preocupações, procurando errar em outras coisas, mas não nas mesmas, né? Mas por incrível que pareça, parece que a gente ainda como humanidade, a gente gosta de cair nos mesmos buracos. Enfim, era só essa colocação que eu queria falar e ser sincero à história, né? Depois de passados 20, 30 anos, depois de 1621, só depois de 30 anos é que o Thanksgiving voltou a ser celebrado, talvez por esse motivo que eu acabei de descrever, né? Mas aí ele voltou a ser celebrado. Abraham Lincoln acabou fortificando a data, não tenho certeza se foi ele que colocou na última quinta-feira do mês de novembro, né, para poder adequar um pouco as festividades, mas enfim, ele acabou utilizando na época da Guerra Civil, né, ele acabou utilizando o Thanksgiving como mais uma vez uma maneira de unificar o povo americano. Mas voltando um pouco ao que eu falei para vocês, essa é a história do Thanksgiving, voltando um pouco aos meus agradecimentos, né, sobre a respeito daqueles espíritos, daquelas leituras, dos livros que eu li durante esse ano, talvez um pouquinho mais, e o que eu pude aprender com as pessoas e com tudo que o Espiritismo nos traz, a quantidade de informação, a quantidade de literatura que a gente tem no Espiritismo, que eu acho maravilhoso.
E esse ano, talvez um dos que mais me chamou a atenção foi Judas. Judas, a leitura que eu fiz foi no Crônicas de Além Túmulo, no capítulo 5, né, Judas Iscariotes, onde Humberto de Campos me traz uma história que me comoveu. Primeiro, porque ele conta que um dia ele estava lá em Jerusalém como espírito, Humberto, como espírito, né? E estava ali com um amigo, não sei exatamente o que ele estava fazendo, e de repente ele avistou uma pessoa, né, à beira do rio, meditando, e perguntou, por acaso aquele seria Judas? E a pessoa que estava com ele disse que sim, esse é Judas. E então ele se aproximou, e logo a gente sabe que espírito não fala, né, que eles só pensam. Pelo pensamento, então, ele se aproximou de Judas, pediu permissão para conversar com ele, e logo questionou, o senhor é Judas, realmente? Falou, sim, eu sou Judas. Eu gosto muito de vir aqui, né, todo ano, próximo à época, né, em que Jesus foi crucificado, e lembrar das coisas e dos fatos que aconteceram aqui nesse local. E ele perguntou para Judas, então, e a história, a maneira como os apóstolos descreveram, foi exatamente o que aconteceu? Ele falou assim, mais ou menos. Os apóstolos não tiveram capacidade de transmitir exatamente a situação política da época, né? Tudo que estava envolvido, todas as forças e os interesses políticos que haviam à época. E ele passou uma breve explanação, Judas, ali para Humberto, contando um pouco, né, dos interesses de Roma, porque Roma, na época, a gente sabe, ele era conquistador, ele queria ter mais terra, né, conquistar o mundo inteiro que fosse possível ali, arrecadar os impostos, né, e ter o ganho financeiro com isso. Essa era a ideia de Roma. Mas os judeus também tinham seus interesses, né? Então Jesus veio exatamente no meio de toda essa trama, né? Os judeus, eles queriam, à época, impor a ferro e força, né, Deus, os ensinamentos divinos. Jesus veio nos trazer o entendimento que a gente não impõe isso, a gente não empurra a goela abaixo de ninguém, né? Isso tem que vir de cada um de nós, de dentro da gente mesmo. E essa conversa então seguiu e continuou. E a parte que me chamou muito a atenção, então, foi claro que Humberto questionou Judas. Mas você, Judas, como é que você vive com tudo isso, né? Como é que funcionou tudo isso? Como é que você atingiu o perdão? E o Judas respondeu contando para ele, dizendo, olha, eu tive que reencarnar, né? E só depois de uma outra reencarnação, aqui na Terra, onde eu fui queimado vivo, em condições muito parecidas com o que aconteceu com Jesus, é que eu consegui adquirir o perdão da minha própria consciência. Então, uma das coisas que me chamou a atenção em Judas, e ele deixa isso de muito claro quando ele fala na frase, né? Sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Aquilo que nós fazemos, os nossos atos, as nossas atitudes de hoje, não existe ninguém lá nos aguardando o momento do nosso desencarne, para que nos encontremos. Alguém que vai nos julgar naquela forma do Deus que julga. Quem vai julgar os seus atos, aquilo que você fez na vida, é você mesmo, com a sua própria consciência. A gente sabe exatamente aquilo que fizemos de certo, de errado, o que precisamos melhorar, né? E mais do que isso, o que é necessário para que a gente não cometa os mesmos erros, né? Quais são os planejamentos que nós podemos fazer numa nova prova aqui na Terra, para que a gente possa, então, transpor essas barreiras, esses buracos que a gente acaba, ao longo do tempo, por cair, né? Nas nossas decisões, quando a gente passa a fazer o uso do livre-arbítrio, é assim mesmo. A gente passa a navegar um pouco aí por erros e acertos, né? Mas o que me chamou muito a atenção de Judas, então, foi isso, né? E o quanto importante Judas foi na totalidade do planejamento divino,
não é verdade? Porque o planejamento do divino, ele é perfeito em todos os seus aspectos, né? Não existe falhas, não existe tropeços. Deus, ele nos dá todo o suporte necessário, está sempre presente conosco, para nos auxiliar, para nos indicar, né? Para nos abraçar no momento da dor. Mas quem tem que fazer somos nós mesmos. E essa é a parte que eu acho importante. E graças a Deus que é assim, porque se não fosse assim, seríamos robôs, não é verdade? Então não tem sentido a vida. Se eu fosse um robô, a vida não teria sentido nenhum, né? E o Judas, então, ali para Humberto, também descreveu uma segunda coisa. Ele disse assim: o remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Quer dizer, o remorso é o primeiro passo que a gente dá, e ele é uma força que nos anima, então, a seguir adiante, a seguir fazendo o que a gente tem que fazer para poder reparar, talvez, o dano que a gente possa ter cometido contra um outro alguém, mas principalmente, eu não gosto dessa coisa da punição, né? Eu acho assim, a gente está onde tem que estar, porque esse é o lugar certo para que a gente possa crescer, né? Eu sempre penso comigo, né? Por que nós estamos na Terra? Porque nós vibramos no padrão da Terra, não é verdade? Eu falo assim, mas alguém aqui se acha, mas eu me acho tão bom, né? Talvez tenha alguém, às vezes eu já me peguei pensando nisso, eu falo, puxa, mas não podia estar num outro lugar, um pouquinho melhor, né? Mas depois de me tornar espírita e passar a estudar um pouco, então, eu vejo que não faz sentido nenhum. Se eu fosse o estrago que um ser, uma alma como eu, né, iria fazer em Júpiter, onde as pessoas leem o meu pensamento. Eu não estou nesse nível, eu não estou nesse padrão ainda. Então eu tenho que estar na Terra mesmo, né? Eu tenho que estar aqui, onde a gente ainda se comunica dessa maneira tão deficiente, através das palavras, onde a gente fala e não consegue transmitir nem metade do que é, né? A gente às vezes transmite, mas transmite errado. Então eu acho que todos nós, se a gente partir da consciência que nós estamos no lugar certo, né? E que é isso mesmo, e que então vamos abraçar essa oportunidade, que é essa encarnação que nós estamos vivendo, né? Para a gente tirar o melhor proveito dela e sair dela com mais sabedoria, sairmos dela de maneira melhor. E não para um dia, eu sempre gosto de pensar nisso também, não para um dia eu pedir permissão para ir para Júpiter, mas não, para eu transformar esse lugar aqui, esse planeta que a gente tanto ama, num Júpiter do futuro, numa terra que a gente sabe que a gente está transitando aí já para um mundo, né, de regeneração. Então, para que a gente possa transformar, sim, esse nosso lar, esse lugar em que vivemos, num lugar melhor, né, e não pedir para ser translocado. Me leva de volta lá, porque eu sou de Capela, eu não sou daqui. Não, vamos fazer esse lugar aqui um lugar melhor. Mas, enfim, a gente passou, só para a gente encerrar e agradecer ao Judas, durante tanto tempo, né, eu fiz aquela passagem dizendo a respeito de Jesus, ainda bem que ele deve ter pensado, só 3 anos basta, né, porque ele realmente saiu, e aí, logo que Jesus saiu de cena, a gente passou, então, principalmente no Brasil, e eu me lembro de eu fazendo isso, né, surrava o Judas, botava fogo nele. Qual parte que nós não entendemos, não é verdade? Jesus tinha acabado de sair e parece que a gente não entendeu absolutamente nada. O que me conforta é que acho que Pedro também não estava com um entendimento muito bom, que saiu cortando a orelha do centurião, então não era só ele, éramos todos nós. Mas um pouquinho, sim, e cada vez estudando mais, a gente passa então a ter novos entendimentos. E eu queria pedir, não desculpas, porque eu sei que espírito não precisa de desculpa, né? Mas eu queria agradecer Judas e dizer que hoje eu vejo Judas, né, como um apóstolo que me trouxe ensinamentos importantíssimos, e eu reconheço o quão importante ele foi para a nossa história, para a história do nosso aprendizado e do nosso conhecimento. E depois de Judas vem a Dona Joana de Ângeles, não é? Que foi dentro dessa casa que eu aprendi a amá-la, né, e me emocionar com todos os ensinamentos que ela nos traz. Principalmente que a gente estuda no sábado, né, na mediúnica aqui, o livro Garimpo de Amor, e que é um livro que eu não me canso de estudar e de ler linha por linha. E eu fico tão feliz de saber
que a gente parece que nunca vai acabar esse livro, porque às vezes a gente passa um sábado inteiro, ele é tão fininho, mas a gente passa um sábado inteiro e só lê uma linha ou duas, e gera tanta discussão. E ontem, então, a gente leu 2 linhas e eu não entendi a primeira linha. E aí eu fiquei imaginando, poxa, vai ser ótimo, porque a gente no sábado que vem vai voltar e vai ler, e vai estudar tudo isso daqui de novo. Mas de tão profundo que é, né? A maneira como ela fala do amor, e a gente passa a ter uma nova dimensão do amor. E a Joana nos traz a história logo no primeiro capítulo do livro. Uma história que ela se passa na região de Gólgota, na Índia, né? E a história conta que havia um homem muito feliz que vivia numa casinha à beira de um riacho. Eu procurei trazer essa foto aqui, que na minha imaginação é mais ou menos a paisagem do lugar que esse homem vivia, né? Ele vivia ali então com a sua mulher e com seus filhos e era muito feliz. E um dia veio um viajante. Era muito comum passar por essa região, né? As pessoas que pediam pernoite, que estavam fazendo uma viagem e pediam pernoite. E o homem recebeu aquele viajante, né, durante a noite e jantaram juntos, né? E depois foram descansar. E durante o jantar, então, o viajante perguntou para ele: o senhor que vive nessas terras tão bonitas e belas, me parece ser uma pessoa de muita felicidade, de muita alegria. Por algum acaso o senhor conhece os diamantes? E ele falou assim: não, eu não conheço esses diamantes que você fala. Eu sou sim, sou muito feliz, me considero uma pessoa muito feliz. Mas se você não conhece os diamantes, você então não sabe o que é a verdadeira felicidade. E eles foram dormir. E o dono da casa ficou com aquela coisa na cabeça. Falou: mas que diamantes é esse que esse homem fala? Né? E aquilo não saiu mais da mente dele. No dia seguinte, o viajante foi embora. E aquele homem, então, passou a querer saber o que é essa história de diamante, né? E foi procurar, se informar, né? Foi no Google da época, foi o que é diamante e tal. Imagina a dificuldade que era na época. E ele ficou tão alucinado com esse diamante, né, que resolveu vender a casa, a terra, largou a família e saiu mundo afora à procura dos diamantes. Ele vendeu a casa, deixou o dinheiro, me parece, com o cunhado, né, para que tomasse conta da mulher e dos filhos, e disse que ia atrás dos diamantes e só voltaria quando os tivesse encontrado. Passou o resto da sua vida pelo mundo afora procurando diamantes e nunca encontrou pedra alguma. O homem acabou falecendo depois de muito tempo atrás dos diamantes. E a casa acabou sendo vendida, como eu contei, e 10 anos depois, aquele viajante passageiro voltou àquela casa. Bateu na porta e pediu pouso. E o novo dono, então, abriu a porta e lhe cedeu o pouso. E a mesma história se passou de novo. Você é feliz? Sou muito feliz, por que não? E você conhece os diamantes, então? E no que ele estava conversando com isso, com o novo proprietário, então ele avistou na prateleira umas pedras brilhantes, lindas, né, maravilhosas. E ele falou: meu Deus, onde você achou isso? Ele falou assim: são umas pedras estranhas que estão aqui no riacho da casa. Às vezes eu vejo elas lá, mas ela atrapalha, ela é meio bruta assim, o gado tropeça. Então eu tirei do riacho, achei bonita e coloquei aqui em cima da prateleira, em cima da lareira. E o homem então falou assim: meu, você não sabe o que é isso? Isso são os diamantes. E ali, naquele lar então, foram descobertas as maiores pedras do mundo. A Dona Joana nos traz a história é verdadeira. Essa primeira pedra que vocês estão vendo aí, ela foi sim descoberta nessa região, né, de Gólgota, na Índia. O nome dela é Príncipe Orloff.
ela se encontra na Rússia hoje, né? E a gente tem essa outra pedra que veio exatamente da mesma região também, Koh-i-Noor. Ela faz parte das joias da coroa inglesa. Então a gente aprende com a Dona Joana, não é verdade? O que a gente pode aprender com ela é que o amor, que é o verdadeiro diamante da vida, a gente não tem que sair pelo mundo buscando ele. Ele está dentro de nós. E começa dentro de nós, dentro do nosso íntimo. A gente não precisa sair mundo afora procurando por ele. É só a gente parar, ter calma e olhar para dentro de si mesmo, se conhecer um pouco mais e buscar esse diamante, que é o diamante da vida, que é o mais importante de todos eles. É para isso que nós estamos aqui encarnados, é para isso que a gente está na Terra, para aprender a amar. Essa é a verdadeira educação que a gente busca aqui. O amor radica-se no imo de todos os seres pensantes, esperando somente ser identificado. Não surge completo, acabado. Necessita ser trabalhado, aprimorado, bem orientado. Esse é o amor que a gente busca, esse é o diamante da vida. Mas ele precisa ser trabalhado, ele precisa de muito esforço. Ele não vem lapidado e pronto, graças a Deus, porque volta naquela primeira coisa que eu falei, né? Graças a Deus nós não somos robôs. A gente tem a nossa parte como co-criadores. A gente tem que desenvolver dentro de nós. Ninguém vai fazer, nem Deus, ninguém. É cada um por si mesmo que tem que fazer. Não pode, nenhum espírito vai vir e vai fazer para você. Eles sempre vêm, nos ajudam, nos trazem luz, alívio, conforto, mas não fazem por nós. Então, meu muito obrigado a Dona Joana por isso, mas por tantos outros ensinamentos que ao longo desses anos eu tive e eu consegui absorver um pouquinho de tudo que ela nos traz, através de tanta literatura, através de tantos ensinamentos, né? E o outro, como não poderia ser, é Paulo, né? E a história de Paulo por si só já traz tantas reflexões. Eu acho que Paulo Estevão foi um dos primeiros livros que eu li dentro do Espiritismo, mas ainda hoje eu guardo um carinho muito grande e tenho certeza em afirmar que sim, pela maneira como a história nos foi contada, né, ele para mim é um dos meus preferidos. Então, para quem às vezes não lembra, eu sei que muitos dos que aqui me ouvem aqui, mas na internet sempre tem gente às vezes que está começando no Espiritismo, então eu quero só trazer um pouquinho da história, né, de Paulo e Estevão. Então, vamos lembrar, para quem já sabe, né? Paulo era Saulo, na verdade. Era um judeu ferronho, né? Era uma pessoa que defendia com unhas e dentes as leis mosaicas, as leis de Deus, que a gente também defende, né? Mas ele tinha esse entendimento não muito certo, onde, como eu disse, os judeus na época queriam colocar a goela abaixo, né? Não queriam que as pessoas aceitassem. Elas eram obrigadas a aceitar, né? E ter respeito a Deus. E sempre com muita violência. Eu não sei assim como é que a gente pode conceber um Deus como nós o conhecemos hoje, achando que tem algum espaço para violência no meio de tudo isso. Ou que existe algum espaço onde a gente tenha que impor alguma coisa. Nós não temos que impor nada, absolutamente, né? Muito pelo contrário, a gente acabou de falar assim, a Dona Joana ensinou, o amor está dentro de cada um e tem que ser desenvolvido a partir de cada um, não é verdade? Mas Saulo era assim. Era um homem difícil, abrutalhado, né? Onde ele às vezes era raivoso, perseguia as pessoas. Mas Deus, na beleza do planejamento, né? Porque Deus não erra, a gente sabe disso, na sua perfeição. Colocou no caminho dele, Saulo, Abigail. E ele se apaixonou. É a foto aí do primeiro slide ali, né? Saulo logo se apaixonou por Abigail.
Mas Abigail tinha uma história onde ela já havia tido um sofrimento muito grande lá atrás, quando ela saiu da cidade de Coríntio, né? E ela e o irmão presenciaram a morte do pai por ter afrontado os romanos ali e as leis romanas. Abigail então fugiu para as cercanias de Jerusalém, mas ela nunca mais havia visto o irmão. E nesse momento de paixão, né, do noivado dela com Saulo, ela sempre contava para Saulo, falou, Saulo, o meu irmão querido, não sei mais dele, onde ele está, o que aconteceu. E o Saulo sempre se colocou ali à disposição de Abigail para ela, falou assim, minha querida, nós vamos achar o teu irmão, nós vamos cuidar dele, né? E ele vai ficar bem. Eu sei da situação que você já ouviu dizer que ele se tornou escravo, mas eu vou dar um jeito. Eu conheço muita gente aqui, politicamente a gente vai dar um jeito, e nós vamos achar ele e tudo vai ficar bem. E a vida assim de Saulo foi transcorrendo, foi se desenvolvendo. Mas o irmão de Abigail já tinha um outro nome que ninguém conhecia, porque quando ele foi salvo, quando ele desceu de um navio, né, um romano que acabou ajudando ele, pediu, olha, você muda o teu nome porque eu não quero que ninguém descubra, né, que eu acabei te libertando. E ele tinha um outro nome e já com o coração, já em Jesus, né, ele pregava exatamente as coisas que Saulo detestava. E Saulo acabou, sem saber, mandando apedrejar o irmão de Abigail. E nesse dia, então, do apedrejamento, Abigail estava presente, porque eles iam ficar noivos. E ele fez questão que ela fosse. E vocês imaginam, então, como é que a gente lê isso e a emoção que já começa a fluir de nós mesmos quando a gente lê o livro que Emmanuel nos trouxe, né, Paulo e Estevão. E Abigail, então, ali se desesperou e falou assim, Saulo, esse é meu irmão, né? Mas nada mais era possível fazer. E o irmão da Abigail acabou desencarnando naquele dia. E é claro que Saulo, dentro do seu egoísmo, né, que ele tinha, a maneira como ele não conseguia enxergar as coisas da época, se afastou de Abigail totalmente e falou assim, esse era o meu maior inimigo, como é que posso eu conviver com você? Sendo que o teu irmão era o meu maior inimigo, porque ele ia contra os entendimentos dele a respeito de Deus à época. E muito tempo se passou, Saulo nunca mais quis ver Abigail. Até um dia, então, que ele resolveu, falou, eu não aguento mais, eu vou visitar ela. Mas ela já estava muito doente, né? E Saulo, então, quando chegou lá, ela já estava nos últimos dias de vida. E ela falou para ele, quando encontrou, Saulo, eu te amo tanto. Ela não tinha dentro de si nenhum rancor por tudo que havia acontecido, né? São espíritos que vêm para realmente nos ensinar o amor. E logo depois, ela acabou falecendo. E Saulo ficou sozinho. E ele conversou com a pessoa que cuidava da Abigail, né? Porque a Abigail tinha uns pais adotivos dela, né? Que era o Zacarias, e falou assim, o que aconteceu? Como é que ela ficou doente dessa maneira? Né? Ela falou, olha, teve um senhor que esteve aqui com ela. Depois que aconteceu o que aconteceu, ela realmente ficou muito doente. Mas teve um senhor que esteve aqui com ela e que conversava muito com ela a respeito de Jesus. E ela, então, depois que esse senhor teve, parece assim que até ganhou ânimo na vida, né? E passou a viver novamente. Mas a doença não largou dela. E ela acabou acontecendo o que você conheceu aqui. E o Saulo, como muito de nós, às vezes por não termos entendimento, né, por a gente não conhecer realmente, não ter essa fé raciocinada que o Espiritismo nos traz, acabou se revoltando. E não conseguiu ainda achar o amor de Deus dentro dele. E a sua revolta levou ao quê? Ele falou assim, não, eu quero vingar, eu quero ir atrás desse senhor. Mas quem é esse velho? Quem é esse velho que andou falando com a mulher que eu amava? E continuou assim, colocando toda a sua energia e seu esforço
nas perseguições. E acabou, politicamente, movendo os pauzinhos que ele tinha que mover. E perseguindo o tal de Ananias. E ficou sabendo que Ananias, então, agora estava na cidade de Damasco. E ele pegou e juntou dois dos seus empregados, né? Ele era político, ele tinha muita força, né? Era uma pessoa muito importante. E foi para Damasco atrás desse tal de Ananias, para fazer a mesma coisa que ele tinha feito já com o irmão, né, de Abigail. E quando no caminho, então, para Damasco, ele caiu, aqui é a foto de um cavalo, mas como Humberto diz, era um camelo que eles usavam na época, né? Quando então Saulo caiu do camelo e o Senhor Jesus apareceu para ele. Ele não conseguia nem enxergar. Tamanha luminosidade, tamanha força, energia e a paz que ele sentiu. Mas é de impressionar, porque aquele Saulo, quando viu Jesus, e se arrependeu e lhe caiu toda a ficha de tudo que ele havia cometido de erros, de desvios, o quanto que ele não enxergava naquela vida das coisas, como que num passe de mágica, ele não pediu perdão. Ele falou: mestre, o que o Senhor queres que eu faça? E eu acho que isso que é uma das partes da história que mais me comove. Porque a partir do novo entendimento que a gente adquire, do estudo, sempre é possível que a gente faça uma transformação, como Paulo fez na sua vida. E nos deixou o exemplo de história e a beleza de como ele conseguiu se transformar e passar numa mesma encarnação de perseguidor para o maior divulgador do cristianismo e das verdades do nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? E ali, então, depois que ele teve esse encontro com Cristo, o Cristo falou para ele: levanta-te e vai àquela cidade. E ali uma pessoa irá te buscar para te curar. Porque daquele momento que ele teve com Cristo, ele não mais enxergava, ele estava completamente cego. E assim uma das pessoas auxiliou ele, levou ele para a cidade de Damasco. E ele ficou ali, ele se colocou num albergue, num pouso, né, por alguns dias, até então que veio um homem que impôs as mãos sobre os olhos dele. E que então, Emmanuel nos escreve que as escamas caíram dos seus olhos e ele voltou a ver. Na minha leitura, as escamas do egoísmo, da vaidade, que a gente tanto lê dentro do Espiritismo, que é a maior chaga, que é aquilo que nós temos que combater dentro de nós mesmos. O egoísmo nos cega. E às vezes, muitas das vezes nas nossas vidas, nos impede de realmente enxergar o caminho reto, aquele caminho que nos leva mais próximo a Deus. Aquele caminho que fomos criados e que agora estamos tentando, por os nossos passos, chegar de volta a esse amor divino. Então é esse egoísmo que a gente tem que tirar dos nossos olhos para que a gente possa ver de maneira mais clara. E assim que ele, Paulo, então, voltou a enxergar, perguntou: mas e quem é o Senhor? Eu sou Ananias. E essa talvez seja uma das histórias mais brilhantes que o Espiritismo nos conta, da maneira sublime, como Deus é perfeito, e a maneira como que Ele age para nos auxiliar no nosso crescimento, não é verdade? Uma pessoa como Saulo, que teve os espíritos de Abigail, um amor que a gente não consegue até hoje imaginar uma pessoa, né, com esse amor, com esse nível de perdão, né? Teve Ananias curando ele. Mas mais que isso, o mais importante, aquele que Paulo mandou apedrejar,
passou a ser o seu guia espiritual, como a gente sabe na segunda parte do livro. E era a pessoa que estava encarregada por Jesus de auxiliar Paulo nas suas escritas e em todas as cartas que ele escreveu, né? Essa figura de Gesiel, que foi morto por ele e que em nenhum momento sentia nenhum rancor por aquilo. Quanta coisa que Deus nos ensina através dessa história. Então eu só tenho realmente que agradecer Emmanuel, agradecer Chico, agradecer Paulo, Saulo, Gesiel, todos eles que nos trazem essa história tão linda, né, e tão bonita, que nos faz refletir tanto a respeito da nossa vida, por que estamos aqui. Esse apóstolo maravilhoso, Paulo, sempre nos diz, né, fora da caridade não há salvação. Não tem salvação se você não amar. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Então, se a gente quer fazer o bem, saiba que se está muito cômodo porque você está deitado na cama, provavelmente você não está fazendo, né? Exige esforço, trabalho e, como Emmanuel fala, perseverança, né? Se a gente quer fazer o bem, tem que levantar assim e ir para a batalha todo dia, porque senão a gente não vai estar fazendo bem. Então, Paulo, Saulo, Abigail, Gesiel, nosso muito obrigado, meu muito obrigado, né, por tudo isso que a história nos trouxe, tantas reflexões que a gente tem a respeito disso. E aí então a gente parte agora para outro apóstolo, e agora um apóstolo que eu não conhecia, né? Na verdade conhecia muito pouco de todos eles. Mas um apóstolo desconhecido, onde na Boa Nova, né, Humberto de Campos mais uma vez nos traz a história desse apóstolo, Bartolomeu, onde a gente tem uma passagem muito bonita a respeito dele, né? Bartolomeu era um dos mais dedicados discípulos do Cristo, né? No entanto, ele era triste. E por inúmeras vezes o mestre o surpreendeu em meditações profundas e dolorosas. E um dia, conversando, Jesus chegava de mansinho, né, às vezes junto ali dos seus apóstolos, e Jesus foi então ter uma palavra com Bartolomeu. E o Bartolomeu logo de cara se abriu, dizendo assim: Mestre, quando esclarecesse que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho na terra. Pois aqui, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Quanto isso não é o nosso pensamento, não é verdade? A terra que habitamos não é isso? Quanto mal existe em torno de nós, né? Guerras, perseguições, quanta coisa ruim a gente vê, né? Mas Jesus então diz para Bartolomeu: Bartolomeu, não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Eu nunca tinha parado para pensar a respeito disso, né? A gente está no lugar certo. É aqui onde nós temos a maior oportunidade com os nossos irmãos duros, com as pessoas revoltosas, com o mau humor do dia a dia, que às vezes você encontra dentro de casa, ou você encontra de manhã cedo, quando você vai tomar um café da manhã, né? E aquela pessoa áspera já lhe responde de maneira atravessada. Essas são as grandes oportunidades da vida que a gente tem de fazer alguma coisa diferente, de transformar, sim, o mundo em que a gente vive através daquele ser humano, daquela única alma que está ali à sua frente, revoltada e com rancor, né? Através do quê? Através da alegria, né? Através da boa palavra, não é isso? E era isso que Jesus, então, estava ensinando para Bartolomeu, né? E é isso que a gente tem que aprender a encarar a vida. Se a gente pensa que a vida vai se moldar no nosso entorno para a nossa felicidade ou para a nossa alegria,
Isso é um grande engano. Se você acha que para você ser feliz, os democratas têm que ganhar ou os republicanos, isso é um grande desengano teu. Para você ser feliz na segunda-feira, o Corinthians tem que ganhar no domingo, porque eu sou corintiano, né? Não é Flamengo, né? Isso é um grande desengano. Ou, vamos um pouco mais a fundo, eu só estou dando exemplos assim superficiais, né? Mas que a doença de um parente querido teu, de um filho, de uma filha, né? Que ele tem que se curar para que você seja feliz, esse também é um engano. A felicidade, ela depende só de nós e está dentro da gente. Ela não depende daquilo que vai acontecer com o outro. Se para eu ser feliz a minha mulher tem que mudar, porque eu não gosto do jeito que ela é, isso é uma perda de tempo. Ou o inverso. O esposo no lugar da mulher. Né? Isso é um desengano. A felicidade só depende da gente mesmo. Quem tem que mudar sou eu. Eu tenho que me transformar internamente, entender o que a minha companheira faz que incomoda a mim e não exigir que ela mude a maneira como ela faz. Eu tenho que transformar dentro de mim a maneira como eu sinto aquilo para que não me incomode mais. Se a gente um dia conseguir, talvez a gente vai conseguir daqui a uns, não sei nem quantos bilhões de anos, a gente vai ter então esse jeito um pouco de crístico, né? De Jesus. Onde ele nos amava a todos da maneira como amou e ama, mesmo com tudo aquilo que a gente estava fazendo. Pregando ele na cruz, né? Perseguindo as pessoas mais queridas. Essa talvez seja a transformação da vida que a gente tem que prestar atenção, não é verdade? É a gente que tem que se transformar. E se não fosse assim, se não fosse dessa maneira, então Judas lá atrás estava certo, não é verdade? Quando ele dizia para o Cristo, falou, o senhor tem que falar com César. Mas Jesus falou para ele, não, Judas, eu não tenho que falar com César. Porque a felicidade eterna parte de cada um de nós. Independente se quem é o presidente é o Trump ou se é o Biden, aqui para nós nos Estados Unidos. Não é verdade? Não é, a felicidade do mundo, o mundo melhor não está nisso. Um mundo melhor está a partir de cada um de nós. E aí então, Bartolomeu no fim daquele dia foi para casa com uma atitude já totalmente diferente. Seus irmãos, como de sempre, né, assim que ele abriu a porta durante a madrugada, se dirigiram já com impropérios. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como em outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. E o lago, naquele dia, como que estava mais acolhedor e mais belo. Seus camaradas de trabalho, mais delicados e acessíveis. Não é essa a maneira que a gente tem que ter de encarar a vida? Quantas vezes a gente sai numa linda manhã aqui na Flórida e a gente sai com a sensação como se estivesse chovendo? A gente não vai transformar o mundo à nossa volta, mas a gente pode transformar ele de dentro para fora de nós mesmos e passar a ver o dia cada vez de maneira com mais sol, com mais brilho, com mais alegria. Não é verdade? E que a gente possa viver essa nossa passagem aqui com essa alegria. Afinal, nós estamos estudando, estamos aprendendo, e isso aqui que está acontecendo é bom para nós, por mais às vezes doído e sofrido que seja. Então, o meu muito obrigado a Bartolomeu e por mais essa história que Humberto nos trouxe.
Allan Kardec, não tem como, né? Allan Kardec, quando eu li o Livro dos Espíritos pela primeira vez, me trouxe essa razão, essa coisa viva, que tudo se encaixa, que tudo agora faz sentido. E aí as coisas que estavam desconexas, que eu não entendia, né? Porque eu ficava às vezes buscando, às vezes no catolicismo, né? Alguma informação, e eu não achava, e eu falava assim, mas como é que eu lido com isso? Eu não acredito nessas histórias que eles contam aqui. E aí ao ler o Livro dos Espíritos, para mim, foi como se eu estivesse lendo a revelação da vida. Foi uma coisa assim que eu nunca mais vou esquecer. E eu fui lendo aquilo e lendo o que era Deus, e tudo se encaixava, e a eternidade da vida se encaixava. Então, o quanto eu agradeço, né, a esse apóstolo, né, esse apóstolo do Espiritismo que nos trouxe tantas informações. Em Obras Póstumas, ele nos traz aquele ponto a respeito do egoísmo e do orgulho. A maior parte das misérias da vida tem a sua origem no egoísmo dos homens. Pensamos em nós antes de pensarmos nos outros. Queremos a nossa satisfação a qualquer preço e sacrifício, sem escrúpulo aos interesses do próximo. E o egoísmo tem a sua raiz no orgulho. Nos consideramos acima dos outros. Acreditamos que por isso temos direitos superiores e nos doemos com tudo o que fere esses direitos. Não é verdade? Esse aqui, nessa frase aqui do Kardec, né, em Obras Póstumas, está talvez o segredo de como a gente pode ser melhor, se a gente passar a refletir um pouco nela, né? Toda vez que a gente se acha autossuficiente, né? E Deus, graças a Deus, sempre nos envia quando você está muito autossuficiente, se achando muito dono da verdade, que tudo depende só de você, né? Que você é o máximo, vem a dor para lhe chamar a atenção, para lhe ajudar um pouco a você lidar com esse egoísmo, né? Com essa vaidade, com essa autossuficiência. A gente não é assim. A gente sim interdepende um dos outros. Mas como eu disse, Kardec, para mim, me ensinou e me trouxe um entendimento de maneira simples e direta. No Livro dos Espíritos, Kardec nos traz o entendimento da vida eterna. Saber de onde viemos e para onde vamos. A vida é eterna. Essa daqui da Terra é quase nada. Ela quase some no esplendor do infinito. E essa é uma das maneiras que nós temos de matar o egoísmo. Quando a gente para pensar que isto é só uma breve passagem, é a maneira mais simples que a gente tem. Você quer saber? Me dá licença, seu ego, por favor. Eu sou muito mais que isso. Viemos da onde? Viemos de Deus. E por assim ser, somos perfeitos, como Jesus nos disse. Vós sois deuses. Ele é o nosso Pai e o nosso Criador. E é aí que a gente tem que matar o orgulho. Nós não somos nada sem aquele que nos criou. Não estaríamos aqui. E devemos agradecer a Ele todos os dias pela oportunidade da vida. Não desta vida. Porque quando essa vida se vai, e a gente às vezes chega perto da morte, a gente começa, né, às vezes, a querer reclamar. Mas não, a gente agradece a Deus pela vida eterna, que nunca acaba, que segue adiante. E para onde nós vamos? Nós vamos de volta a Ele, ao amor divino. Com as nossas próprias pernas, é isso que é bonito, não é verdade? A gente não vai porque alguém nos guia ou faz por nós. Alguns levam mais tempo, outros menos. Mas por quê? Porque é pelas próprias pernas que você aprende a amar e a viver a felicidade eterna que os Espíritos nos ensinam. Então, por conta disso, Kardec, muito obrigado. Muito obrigado por todas as obras, pelo Livro dos Espíritos e todas as outras 4 que complementam, né, esse descortinar da vida.
E agora uma pessoa que quem me conhece aqui sabe que eu tenho muito carinho, né? E que ele me trouxe um conhecimento que logo no primeiro dia que li, ficou marcado e eu nunca mais me esqueci. E eu transformei nesse slide aqui para que a gente tenha um pouco, talvez, que eu talvez consiga trazer para vocês de uma maneira que para mim adentrou de maneira muito simples e clara. Então vamos imaginar que nós somos esse iceberg. E a gente sabe que quando eu falo de um iceberg, gostaria que todo mundo então imaginasse aquela situação que um iceberg, ele é um bloco de gelo que foi formado através de milhões de anos, né? Onde a sua parte mais antiga é a parte que está debaixo da água, no fundo, né? E a parte mais nova é aquela que fica para cima do oceano. E que ela é formada através das neves que vão caindo sobre ele. Então, aos poucos, essa neve vai caindo e ela, então, vai se compactando e formando aquele bloco gigantesco de gelo que a gente não vê, que fica debaixo da linha da água. E nós formamos o nosso subconsciente através daquilo que é a parte do gelo que está debaixo da água. Que são os valores que nós fomos coletando durante toda a nossa evolução, durante todas as nossas vidas, que não nos lembramos dela, não é verdade? Enquanto aqui encarnados na Terra. Mas lá no mundo espiritual, sim, a gente tem mais acesso. Esse homem antigo, ele não desaparece, ele é o que é. Mas conforme o conhecimento vai nos atingindo, através dessa neve nova que cai no bloco de iceberg, a gente vai se transformando. E a gente aos poucos consegue ir desativando aqueles pontos antigos nossos que não são os melhores. Que são o que são, porque nós através do tempo tivemos que ir caminhando e fazendo uso do nosso livre-arbítrio, né? E através do uso dele, a gente foi acertando e foi errando, e muitas das vezes mais errando do que acertando. Mas conforme o conhecimento vai nos atingindo, conhecimento novo, que é essa neve que eu estou descrevendo, a gente vai aprimorando, vamos nos aperfeiçoando, melhorando um pouco aquilo que nós carregamos de tantas vidas, de tantas experiências acumuladas. E vamos então criando esse homem novo, que a gente chama de superconsciente, que vai acabar gerando o nosso consciente. E aí, o Honório, que me ensinou isso, diz que a nossa vida é o resultado do subconsciente, que é o nosso passado, e do superconsciente. O subconsciente sempre está tentando preencher todos os espaços e precisamos de muita vontade e perseverança para gotejarmos bons conhecimentos e alterarmos os nossos instintos. A gente depende da nossa vontade. A gente tem que querer adquirir novos conhecimentos para que essa neve nova então caia no nosso bloco daquilo que somos e vá transformando, criando novas realidades dentro daquilo que somos. Então, aos poucos, através de muito esforço, a gente consegue sim ir se transformando para melhor. E aí Honório diz, então, que a vida é vida. O nosso estado de vida perde terreno na hora que o conhecimento nos visita. O que achávamos que era vida se altera e passamos a ter outra vida. Porque agora, nesse instante, a gente já tem alguma coisa diferente de quando começamos aqui a nossa conversa, não é verdade? E assim é constantemente. A hora que a gente sair do centro, alguma coisa vai acontecer e a gente vai ser de novo diferente. E essa é a beleza da vida. Essas são as oportunidades que Deus nos dá a todo segundo de a gente fazer
um pouco melhor do que já fizemos. E aí Honório nos diz que a nossa vida é decorrente dos nossos interesses e da nossa vontade. E se a gente for estudar o Emmanuel completa, nos contando que a vontade é nós que controlamos a vontade, que na verdade ela é o gerente de todos os nossos, dos outros setores da nossa ação mental. A vontade controla o desejo, a inteligência, a imaginação e a memória. Então não dá pra gente inventar e mentir dizendo, não, mas meu desejo quis que eu fizesse assim. Não, porque quem está no comando é a vontade, não é o desejo. Ela é o gerente supremo. Numa outra apresentação eu fiz uma vez um organograma, colocando a vontade acima de tudo, né, e os outros abaixo. Então depende só da gente. Porque é nós que determinamos o que é para ser feito. É a gente, assim é que a gente faz o uso do nosso livre-arbítrio. E esse é outro que eu também tenho que agradecer muito e que eu aprendi tanto com ele que estava até difícil de escolher. Mas eu acho que ele cai bem no contexto do Honório, né? E o Hermínio nos diz assim, em um universo equilibrado, o mal é apenas um incidente de pouca significação na escala cósmica. Não é verdade? Quando a gente passa a ver a vida eterna, então aqui o mal que a gente sofre aqui, o que é nada no universo divino? A verdade é que todos têm idênticas oportunidades de aprendizado e evolução. Na escola da vida, às vezes repetimos determinadas séries, especialmente nas mais elementares. Eu gostei dessa parte. Quer dizer, conforme a gente vai evoluindo, vamos indo para os cursos de PhD e tal, a coisa parece que vai melhorando, né? A gente aí já tem um pouco mais de inteligência, né? De outras, simplesmente paramos. E quando para, a gente já falou disso hoje aqui, né? Todo mundo sabe, né? Se tiver muito parado, toma cuidado. Porque a dor vem logo atrás para fazer a gente andar de novo. Indiferentes ao fantástico ritmo evolutivo que vibra por todo o universo à nossa volta. Jamais recuamos, porém. O conhecimento e a experiência que se incorporam à nossa personalidade, aí ficam indeléveis. Tudo aquilo que a gente passa em todas as nossas vidas, está lá. Não precisa tirar foto, mas quando vocês forem viajar, passear, né, vai estar lá. Você vai se lembrar. Não precisa ficar perdendo muito tempo com o iPhone. A gente está no lugar certo, né? Já falamos muito nisso. Não tem como a gente realmente estar em Júpiter ainda. Graças a Deus nós estamos aqui na Terra e agindo com os nossos irmãos, né, do grupo escolar aqui, um com o outro, procurando nos ajudar a crescer. E aí não tem como a gente não terminar com Jesus. E tem tanta... Jesus nos deixou tanta experiência de vida, né? Não nos deixou histórias, ele não escreveu, mas ele deixou o exemplo, que é aquilo que é o mais importante, né? Ele fez para que a gente visse, né, e entendesse como é que era para ser feito. E um dos mais marcantes, dentre tantos, porque Jesus resumiu de maneira muito clara, né, o que é que ele nos veio ensinar. Mas dentre de todos os outros, de todas as passagens, essa daqui, para mim, ela é muito marcante, ela me emociona, né? Então a gente sabe que naquela noite, onde todos eles estavam reunidos, naquela ceia, e começou aquela discussão típica humana, né? Bem nossa. Mas quem vai ser o chefe, né? Se ele está falando que ele vai embora, quem vai assumir, quem vai coordenar? Será que seria tu, Pedro? Não, seria o outro? Não, é melhor eu. Mas e quem vai trair? Ele falou que vai trair. Quem é esse traidor? É bem humano isso, né? É bem de nós mesmos. E naquele momento, então, Jesus despiu a túnica singela e cingiu-se
com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos a serviço dos seus senhores. Tomou um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar o pé dos seus discípulos. Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros na caminhada da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Antes de conhecer Jesus profundamente, eu nunca havia me imaginado lavando os pés de alguém. Mas esse é um dos segredos, né, da vida. É para isso que eu acho que a gente está aqui na Terra. É para aprender isso. A nos ajudarmos, a nos lavarmos. E ele resumiu tudo o que ele veio, dizendo que amarás o teu Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque o semelhante a esse me chamou muito a atenção. Eu comentei isso hoje, né, no estudo do Boa Nova. Porque o meu semelhante é Deus. Porque Deus está dentro de cada um de nós. E é por isso que Jesus, Mateus transcreveu brilhantemente, colocando semelhante ao primeiro. É esse. Porque amarmos uns aos outros é amarmos a Deus. E Lucas, então, acabou fechando com chave de ouro, dizendo: tratai todos os homens como querereis que vos tratassem. E se a gente seguisse essa regra simples, que maravilha de mundo a gente iria estar vivendo. Vamos estar num dia, não é verdade? E refletindo nisso tudo, quando eu estava escrevendo esse slide aqui, também estava nessa minha viagem maravilhosa que eu faço toda semana, que me faz pensar muito. E nesses dias eu estava ouvindo o Divaldo, eu estava ouvindo o Divaldo nesses dias, e pela segunda vez o Divaldo veio com um conto que ele gosta de sempre contar uma história, né, onde ele brinca de cego. E eu estava ouvindo aquilo, né? E já era a segunda vez, eu falei assim, puxa, mas o Divaldo sempre que encontra com um carrancudo na frente dele, dá uma de cego. E me chamou a atenção, e aí que eu prestei mais atenção ainda na história que ele estava contando, né? Uma primeira ele já tinha contado já a respeito de uma viagem que ele fez, sempre no aeroporto, e ele tem razão, no aeroporto a gente esbarra com cada irmão que às vezes está numa fase muito difícil, né? E aí já soa daquela maneira bruta, né? E o Divaldo, né? Então parece que ele tem esse dom, né? Onde que ele então brinca de cego e aí a coisa vai envolvendo. E eu fiquei pensando nessa última de cego que ele teve, parece que ele estava no Panamá e o cara do check-in, né? Daquela maneira bem rancorosa, virou para ele e disse assim: o senhor não pagou a taxa, volta lá para trás, não sei da onde, né? Tipo, sai do aeroporto, vai lá fora, né? Isso é bem típico da nossa pátria amada. Não, o senhor sai daqui, pega um táxi, vai lá fora, paga a táxi, não pode ser com cartão, só em dinheiro, volta, apresenta para o oficial, aí depois o senhor entra no avião, porque senão não vai embarcar. E aí, quando o homem falou isso para ele falou assim, não, mas eu sou cego. E aí a coisa foi andando, e aquele homem embrutecido daquela maneira, aos pouquinhos foi se esmolecendo, né? E ajudou ele a ir lá e pagar aquela taxa.
E pela segunda vez, então, o Divaldo estava contando uma história onde um embrutecido desse, um brutamontes, como ele diz, um pé de elefante, que cruzou o meu caminho, ao fim da história, era o seu melhor amigo. E o que eu fiquei pensando disso foi que quantas oportunidades o nosso Pai nos coloca no caminho, no dia a dia. Mas nem sempre a gente tem a condição ou a percepção que a gente pode brincar de cego. Não estou dizendo para todo mundo aqui que brincar de cego vai ficar ridícula a situação. Mas o quanto às vezes a gente não conseguiria transformar, porque eu fiquei imaginando, eu me coloquei na posição do Divaldo, né, e fiquei imaginando a alegria, o júbilo dele ao olhar para trás na sua vida e ver esses amigos que ele conquistou com seu próprio esforço, não é verdade? Porque esses amigos esbarraram para ele e eram para ser mais um inimigo, ou mais um cara que ele só ia detestar ou que ele só ia xingar, né? Mas não, ele conquistou amigos que devem ser aqueles que a gente nunca mais vai esquecer, né? Através de um momento de raiva, de rancor. Talvez não seja esse, né, o caminho da vida, da gente viver ela de maneira melhor. Eu não estou dizendo que a gente vai conseguir fazer isso toda hora, mas se ao longo da minha vida eu conseguir 2, tá bom, né? Cada um dentro daquilo que pode. Mas acho que era isso que Jesus queria nos dizer quando a gente precisa amar uns aos outros, né? A gente precisa amar aquele que está bem, que está sorrindo, mas também aquele que naquele dia não está bem, que está rancoroso, está triste, brigou com a mulher, perdeu o filho, você não sabe, né? E é dessa maneira que a gente, de mão dadas, vai todo mundo conseguindo caminhar adiante, né? E por que que o Thanksgiving, eu falei que no final eu ia dizer, né? Por que que para mim ele é tão importante, tão significativo? Porque nessa data a gente para agradecer. Não importa a religião. E é isso que para mim acho que faz a coisa mais bonita ainda. Porque nesse dia, não importa se você é judeu, se o teu Deus é Alá, Krishna, Buda, todos nós, aqui nesse país pelo menos, paramos para agradecer o mesmo Deus. Porque Deus, Ele é o mesmo para todos nós, porque nós somos filhos dele, né, e somos irmãos. Mas no livro dos Espíritos, quando a gente vai ler, tem em algum momento, que eu não sei qual exatamente a pergunta, né, mas que é perguntado, e nós aqui na Terra, um dia seremos um povo único e só? E a resposta que me surpreendeu muito é não. Vocês, cada um com as suas tradições e as suas culturas, sempre serão uns diferentes dos outros. E Deus, na sua perfeição, Ele atende a todos nós, dentro das nossas culturas. Então é claro que o meu Deus não pode ter a mesma forma de um Deus de uma pessoa na Índia que gosta de comer cobra. Eu não gosto de comer cobra. Eu não devo ter nascido na Índia comendo cobra. Nas últimas encarnações, talvez mais para frente, uma. Mas Deus atende a todos nós, independente dos nossos hábitos e das nossas culturas, das maneiras como somos. Não é verdade? Ele aparece na forma de Buda, para aqueles que estão no Oriente, né? Para os japoneses, talvez, para os chineses. Aparece para muitos de nós na forma como a maneira católica nos apresenta, para nós espíritas. Mas essa é a única oportunidade onde nós todos paramos e agradecemos Ele como um só, que atende a todos nós. E assim é que eu queria desejar para todos vocês uma ótima semana de Thanksgiving. Muito obrigado.